Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. A gente vai dar seguimento aqui ao nosso curso de Geologia do Quaternário. E eu fiquei pensando, depois da aula passada, que foi sobre isótopos, a gente está numa parte um pouco mais metodológica, achei que faria sentido a gente continuar com essa parte metodológica e falar um pouco hoje sobre datações. Na verdade, eu vou ter que dividir essa aula em duas, então hoje vai ser a parte 1. A gente vai falar de alguns métodos, na semana que vem a gente continua com outros métodos. Também porque muita gente estava perguntando, então eu acho que vale a pena a gente trazer essa aula que antes ficava um pouquinho mais para frente do curso, para agora, e aí depois dessa sessão de datação, sobre datação, a gente volta para os conteúdos mais gerais. Acho que vai ajudar até a entender os próximos tópicos, né? Então, vou começar aqui a apresentação. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre os métodos de datação. A gente vai focar aqui no quaternário, claro, porque é o tema do nosso curso. Existem outros métodos que eu não vou falar porque são para coisas mais antigas, né? Então, sugiro esse livro, Quaternary Dating Methods. Eu descobri recentemente que essas árvores da capa aqui são as árvores mais antigas, vivas, né? Elas têm aí mais de 5.000 anos. Eles não falam qual que é, porque justamente para não correr o risco de alguém ir lá e fazer algum vandalismo com a árvore, né? Mas isso fica num parque nos Estados Unidos. Então, hoje a gente vai falar desses métodos de datação. Vou falar dos principais, existem muitos, mas vou falar dos mais utilizados. E então tem uma lista, a gente vai dividir em duas aulas esses métodos. A gente vai falar desses três primeiro e da série do urânio. Então a gente vai falar de dendrocronologia, varvicronologia, carbono 14 e a série do urânio hoje. E aí na semana que vem a gente fala da luminescência oticamente estimulada, paleomagnetismo e estratigrafia isotópica. Então, vamos lá. Essa figura saiu daquele livro que eu falei, e ela é muito boa para a gente começar a entender que a gente precisa ter uma ideia do que a gente quer datar para escolher um método. Então, aqui em cima, a gente tem o tempo em milhões de anos, antes do presente. Então, esse BP aqui é before present, anos antes do presente. Então, a gente vê aqui na esquerda, a maior parte dos métodos estão relacionados aqui, né? E aí a gente vê que tem algumas grandes divisões. Então, ó, datação radiométrica, incremento anual, datação relativa e idade equivalente. E aí a gente vê que, por exemplo, radiocarbono, é o famoso carbono 14. Ele tem uma resolução que pega aqui, ó, de mais ou menos 100 anos até 50, 60 mil anos. Ou seja, para datar por carbono 14, o material que você tem interesse em datar, ele tem que estar dentro desse intervalo. Se for muito novo, é difícil de datar. Se for muito velho, o que eu estou chamando de muito velho? Mais de 60 mil anos. Também não dá para datar por carbono 14. Aí você vai ter que escolher outro método. Por exemplo, luminescência. Essa figura já é um pouco antiga. Hoje você consegue datar coisas bem novas com luminescência. Em coisa de 10 anos já é possível datar. Então teria que estender um pouquinho essa linha, né? Então coisas aqui de 10 anos até 100, 200 mil anos é possível datar. A tecnologia está avançando, esse é um método relativamente novo, já se consegue, em alguns lugares aí, tem se conseguido datar coisas mais antigas, um avanço do método. Mas o feijão com arroz ali, o normal, é até uns 200 mil anos. Aí tem vários métodos que a gente não vai falar, mas, por exemplo, tem métodos para coisas novas, ó, chumbo 210 e césio 137, para datar coisas de até 100 anos. Então, dependendo do que você quiser datar, você vai escolher um método. Então, incremento anual, o que é isso? Coisas que vão crescendo anualmente, a gente consegue diferenciar. A gente vai começar falando disso, mas, por exemplo, crescimento de anel de árvore, que é dendrocronologia. Camadas em lagos, alternadas em lagos onde, por exemplo, você tem geleira perto, que você tem lá verão e inverno, sedimentos diferentes. Você vê, você vai mais ou menos até 10 mil anos. Espeleotemas aqui também está bem subestimado, você consegue datar coisas bem mais antigas. Corais, moluscos. Então, por exemplo, pega uma concha como essa, ela tem os anéis de crescimento. Se você conhece a espécie, sabe
por exemplo, se esse anel é anual, ou seja, no verão e no inverno ela faz um anel aqui, você pode contar os anéis e saber há quanto tempo essa concha está viva. Então essa figura é legal para você ter uma base assim, que primeiro existem muitos métodos e segundo que cada um vai ter uma escala diferente. E a gente vai ver também que cada um serve para um material diferente, muitas vezes. Então você tem que ter tudo isso em mente na hora que você vai escolher que método você vai usar no seu trabalho. Dendrocronologia é o estudo dos anéis de árvores. Essa foto do museu aqui de uma sequoia, olha o tamanho dessa árvore. E olha só que interessante, né? Contando só por contar os anéis, porque como nessa região tem um contraste muito grande entre verão e inverno, as camadas da árvore que crescem no verão e crescem no inverno ficam com densidades diferentes e com espessuras diferentes. Então eles têm aqui, ó, o ano em que a árvore foi cortada, 1891. Aí se você vai voltando, contando as camadas, ela nasceu, ela começou a crescer aqui, ó, no ano, a gente está falando aqui em ano de calendário, né, do nosso calendário, 550. Ou seja, essa árvore viveu por 1500 anos. E olha só que legal, eles colocaram algumas referências aqui, por exemplo, o nascimento de Mohamed, aqui a queima da Biblioteca de Alexandria. Aí tem algumas coisas que para a gente aqui no Brasil não faz tanto sentido, mas vamos ver, ó, assinatura da Magna Carta, 1429, Joana d'Arc, descobrimento da América pelos europeus, né, aqui ó, 1492. Aí tem Guerra Civil, algumas coisas que fazem mais sentido, são marcos históricos lá para os Estados Unidos, né? Mas olha só o que essa árvore presenciou ao longo da vida dela, né? Isso é muito interessante porque, bom, é uma pena primeiro que cortaram a árvore, mas a gente consegue estudar essas camadas e medir vários parâmetros, por exemplo, os isótopos, que a gente já falou na aula passada. E a gente tem uma datação muito precisa aqui. Por incrível que pareça, é um método muito preciso. Você vai contar os anéis, pode contar quantas vezes você quiser ali, e consegue saber em que momento do passado você está, em qual camada. Hoje, não se corta mais árvore para fazer isso, né? Você tem como se fosse aqui um saca-rolha gigante, tá vendo? Esse tubo de metal, ele faz um furo na árvore e sai uma rolha aqui de dentro. Então você fura até o meio da árvore, mais ou menos, e tira essa rolinha. Depois você tampa a árvore com uma cera lá, para não entrar nenhum bicho, não prejudicar a saúde da árvore, e não precisa mais matar a árvore para fazer esse tipo de estudo. Isso é muito bom porque, além de preservar essas árvores antigas, você consegue fazer muito mais árvores, porque você pode pegar uma floresta ali e sair furando as árvores que não vai causar prejuízo nenhum para elas. E aí você começa a conseguir comparar. Então, essa foto que a gente está vendo aqui, essas coisas com os risquinhos, são essas rolhas tiradas de dentro da árvore. Então, tem aqui são 3 árvores diferentes colocadas lado a lado, e aí você começa a reconhecer, ó, por exemplo, pega uma camada com essa parte branca mais grossa, aí eu reconheço em outra árvore. Ah, eu reconheço em outra árvore também. E aí você começa a conseguir correlacionar eventos. Então você fala, olha, isso aqui talvez tenha sido uma seca muito intensa, ou uma chuva muito intensa. Aí o especialista no tipo da árvore vai saber como que ela responde a essas mudanças ambientais. E você também consegue ir pegando árvores mais novas, árvores mais velhas, encontrando essas camadas que se sobressaem, para conseguir ter um registro mais longo. Então, vamos supor, você pega lá uma árvore que já morreu há um tempo, aí você compara com uma árvore que ainda está viva, então você consegue ir avançando mais no tempo, voltando mais no tempo, né, indo mais para o passado. Então, esse é um exemplo bem fácil de entender, né, de um processo de datação bem simples, você só precisa contar aqui as camadas, mas ainda assim é muito útil. A gente vai ver mais para frente também outra importância desses estudos com as árvores. Então, você pode, por exemplo, como você sabe o ano que você coletou, por exemplo, essa árvore aqui foi coletada em 2002, essa parte de dentro aqui é a parte da amostra da árvore, ela é colada aqui num suporte de madeira para ficar mais seguro. E aí você pode ir contando os pares, sabendo os anos, e aí você pode começar a procurar. Olha, aqui em 1997, o que aconteceu que essa camada está mais larga, está mais espessa, né?
E aí você pode começar a tirar interpretações ambientais também, além da datação desse tipo de amostra, né? Outro tipo de incremento anual, que eu falei ali agora no começo da aula, é varvicronologia. Varve é um nome dado para um par, conseguem ver aqui nessa fotografia, tem uma parte mais escura e uma mais clara, mais escura e mais clara. Lembra quando eu comentei das geleiras próximas a lagos? Então, o que acontece? Quando a geleira expande, congela a superfície do lago, ele para de receber sedimento. Então, lá no fundo do lago vai depositar um material muito fininho. Quando o lago descongela, chega mais sedimento, vai depositar um material mais grosso. Então, você vai tendo uma alternância entre fino, grosso, fino, grosso, fino, grosso, que representa um ano. Cada par desse representa um ano. Então, você vai lá, anota, risca ali o papelzinho, depois você conta quantos pares você tem. É o que ele está fazendo aqui, tá vendo? Colocou um risquinho aqui, um risquinho aqui. Depois ele vai contar quantos pares para estimar quanto tempo levou para depositar esse pacote aqui de sedimentos. Se você faz isso num lago recente, você sai da superfície, então você sabe que a superfície é hoje, e aí você vai contando os anos passados. Você pode fazer isso também com testemunhos de gelo, também é usado para testemunhos de gelo. E para corais também. Por exemplo, vocês estão vendo aqui nas fotografias da esquerda, 2 mergulhadores, uma colônia bem grande aqui, não sei que espécie é essa de coral, eles estão cravando uma broca aqui, fazendo um testemunho. Então eles vão furando esse coral e aí tira um cilindro. E quando você faz um raio-x desse cilindro, aqui a gente tem duas amostras, tá vendo? Ó, MAL 961, MAL 962, aliás, tem 3 amostras aqui. E aí quando você tira um raio-x desses corais, você enxerga essas estruturas em parezinhos aqui, em bandas, em camadas. Por que isso? Porque com a mudança de temperatura da água, o coral forma um carbonato diferente, um pouco mais denso ou menos denso ou mais denso, dependendo da temperatura. Então, cada par aqui, mais escuro, mais claro, é um ano. E aí você tem o ano da coleta, aqui pequenininho na esquerda, 1994, aí você vai contando os pares, então, ó, 1940, 1920, aí continua aqui, né? Esse pedaço faz parte do mesmo testemunho, está colocado do lado aqui só para caber na imagem, né? 1915, 1845. 1840 aqui em cima, você vai seguindo, a base do testemunho está em 1695. Então, olha só que legal. Você tem aí 300 anos de registro nesse pequeno trecho aqui de crescimento de coral. Então, você tem 300 anos só contando as camadas, você consegue determinar essa idade. E aí você pode, por exemplo, medir os isótopos nesses corais. E tem informações da água do mar em todo esse período. Olha que potência que tem esse dado, né? Para quanta coisa a gente consegue usar. E aí você pode comparar com outros testemunhos da mesma região ou de outras regiões e ver se essas características que você enxerga em uma colônia, ela é de uma área grande ou pode ser algum efeito local. Você começa a conseguir discutir mudanças ambientais com base nessas informações. E aí, essa segunda metade da aula a gente vai dedicar exclusivamente à datação por carbono 14, porque é um método que é muito importante também, muito conhecido, então vale a pena a gente entender melhor como ele funciona. Aí a gente volta então para os isótopos. Quem não lembra muito bem, volta na aula anterior, assiste de novo lá, porque, como eu falei, os isótopos revolucionaram os estudos do quaternário, então é importante a gente entender bem. Mas então, isótopos são elementos com o mesmo número atômico. Então, por exemplo, o carbono tem o carbono 12, tem 6 prótons, 6 nêutrons. Carbono 13, 6 prótons, 7 nêutrons. E o carbono 14, 6 prótons e 8 nêutrons. E aí começa uma diferença do que a gente viu até agora em isótopos. Quando a gente falou, por exemplo, de isótopos de oxigênio, a gente estava falando de isótopos estáveis. Agora a gente está falando de carbono 14, que é um isótopo instável. E o que quer dizer que ele é instável? Quer dizer que essa estrutura atômica dele aqui não é estável, ela não está equilibrada. Então, com o passar do tempo, ele vai liberando nêutrons e vai ficando mais estável. E nesse processo, na verdade, ele libera na forma de radiação beta principalmente, por isso que a gente chama ele de um elemento radioativo, porque ele emite radiação. Isso é muito importante para a gente poder datar. A gente vai entender hoje como, né? Por quê. Mas, novamente, isso
decorre aí de uns estudos da década de 50, de Willard Libby, que ganhou um prêmio Nobel de Química por conta da descoberta dos isótopos. E, bom, como que o isótopo do carbono 14 se forma? Essa é uma pergunta muito importante. Por que isso é importante? Porque isso é fundamental para a aplicação do método de carbono 14. Então, porque se você parar para pensar assim, o carbono 14 decai relativamente rápido. Então, por que a gente ainda tem carbono 14 na atmosfera, por exemplo, ou nas plantas, ou na gente mesmo? Você é cheio de carbono 14. Por quê? Porque existe uma produção de carbono 14. Então, a radiação cósmica, emitida aí por principalmente explosão de estrelas, ela vai atravessando o universo e chega na Terra. Essa radiação cósmica interage com a atmosfera da Terra, ela colide com o nitrogênio 14 e forma o carbono 14. Então, existe uma fabriquinha de carbono 14 na atmosfera. Tem uma figura aqui que vai ser melhor. Então, a radiação cósmica atinge o nitrogênio 14, tira um próton dele, transforma ele em carbono 14, esse azulzinho é um nêutron, vermelho é um próton, né? Ele captura esse nêutron, o nitrogênio 14, perde um próton e vira carbono 14. E aí esse carbono 14, como a gente já viu na aula passada, ele tem a mesma característica química do carbono 12 e do carbono 13. Então ele vai ser absorvido pelas formas de vida, principalmente aqui pela vegetação, né, que com a ajuda da fotossíntese vai fixar esse carbono da atmosfera em matéria orgânica. E aí os herbívoros comem as plantas, os carnívoros comem os herbívoros e vai todo mundo absorvendo esse carbono 14 e incorporando na sua constituição. Então, como que funciona a datação carbono 14? Ela parte da premissa que a gente está o tempo todo em equilíbrio com a atmosfera, porque é na atmosfera que é produzido o carbono 14. Então a árvore está ali respirando, ela está fazendo a fotossíntese, ela está absorvendo esse carbono e incorporando no tronco dela, por exemplo. Então, enquanto ela está viva, ela está mantendo o carbono dela sempre em equilíbrio com a atmosfera, ou seja, sempre como se ele tivesse sempre no máximo. Quando essa árvore morre e para de fazer fotossíntese, representada aqui no desenho pelo tronquinho enterrado, ela para de absorver esse carbono 14 da atmosfera. E aí o que acontece? O carbono 14 está sempre decaindo. Ele decai novamente para nitrogênio 14, como está aqui embaixo, né? Então, carbono 14 passa por um decaimento com uma partícula beta e volta a ser um nitrogênio 14. Então, depois que o organismo morre, por exemplo, a árvore aqui morre, o carbono 14 dela começa a virar nitrogênio 14 e ela não se reabastece de carbono 14. Então, vamos exagerar o raciocínio. Depois de 60 ou 70 mil anos, não vai mais existir carbono 14 no tronco dessa árvore, porque todo o carbono 14 estava ali e já decaiu para nitrogênio 14. Então, essa é a ideia do processo de datação. A gente data quando essa árvore morreu, por exemplo, por carbono 14. Desculpa. E aí uma questão importante. O Sol, a radiação solar, ela serve como um escudo, porque ela é uma radiação eletromagnética, então ela deflete, ela afasta um pouco da radiação cósmica. Então, como a gente já viu, né, a intensidade do Sol varia, a gente já pode imaginar que a produção de nitrogênio 14 não é constante. Desculpa, de carbono 14 não é constante, mas isso a gente vai falar mais para frente. Então, como que a gente usa esse decaimento para chegar numa idade? Bom, essa figura talvez vocês já tenham visto na escola ou no cursinho, a figura do decaimento do carbono 14. Aí entra um conceito de meia-vida. Então, o que é meia-vida? É o tempo que leva para metade dos átomos de alguma coisa, do que você está analisando ali, seja uma concha, um tronco, um fio de cabelo. Isso é outra coisa, deixa eu fazer um parênteses aqui. Daqui a gente já pode ver uma implicação do método carbono 14. Ele só serve para coisas vivas, porque precisa dessa absorção do carbono da atmosfera. Então,
você pode datar coisas que foram vivas com carbono 14. Uma variedade muito grande, por exemplo, carbonato de cálcio, conchas, corais, você pode datar com carbono 14. Tronco, cabelo, dente, osso, mas você não consegue datar coisas que não são orgânicas. Então, voltando aqui, fechando parênteses, o que é a meia-vida? É o tempo que demora para metade dos átomos de carbono 14 da tua amostra decair para nitrogênio 14. Então, ou seja, a gente começa aqui com 100% de carbono 14, isso seria a atmosfera, né? Não que todo carbono seja 14, mas é tipo o máximo de carbono 14 que você pode ter. Então, você começa aqui com 100%, passou uma meia-vida, que no caso do carbono 14 é 5.730 anos, decaiu para metade. Passou outra meia-vida, vai decair para metade, mas agora a metade é de 50, não de 100, né? Então vai decair para 25. Passou mais uma meia-vida, vai decair para 12,5. E assim vai. Então, você vê que a concentração diminui aqui nessa forma exponencial. E vai chegando no momento que a concentração fica tão baixa que fica difícil de medir. Esse é o limite de detecção do método, que, via de regra, é no valor de 10 vezes a meia-vida. Então, se a gente multiplicar aqui por 10, a gente chega em 57 mil anos, que é mais ou menos o limite do método do carbono 14. Então, uma amostra muito nova vai ter muito carbono. Uma amostra muito velha vai ter pouco carbono 14. E é medindo essas concentrações que a gente consegue chegar na idade de carbono 14. Então, espero que esteja tudo bem até aí. Essa é a base da teoria de como a gente usa o decaimento radioativo para calcular essa idade. Então, por exemplo, você pega uma múmia lá do Egito, quer datar, o que você vai datar? Vai datar o momento em que ela morreu, o momento que essa pessoa parou de absorver o carbono 14. Então, o que tiver de carbono 14 ali foi um pouco que sobrou do que decaiu, né? Então, feita essa base assim, do método, a gente vai ver alguns pressupostos do método, assim, o que a gente precisa garantir para que o método funcione. Então, pressuposto número 1 é que o sistema deve permanecer fechado após a morte. Então, o que isso quer dizer? Que, por exemplo, esse tronco que está aqui, ele não pode ser colonizado por bactérias, fungos, que vão colocar matéria orgânica nova nele. Não pode ter uma raiz dessa grama entrando aqui, quando você for lá datar e não vê, se data a raiz junto, você está contaminando a amostra. Então, só para dar uma ideia de quanto que a contaminação é importante, a gente tem aqui, ó, imaginando 1% de contaminação de carbono recente. Ou seja, você vai lá e coloca a sua mão engordurada, você espirra em cima da amostra, ou alguma bactéria, um fungo recente coloniza essa amostra. Se você tem uma amostra de 17 mil anos e contamina com 1% de carbono recente, ela vai rejuvenescer 600 anos, porque você está colocando um carbono recente, né? Se você tem uma amostra de 34 mil anos e contamina com 1% de carbono recente, ela vai rejuvenescer 4 mil anos. Se você tem uma amostra aí perto do limite de detecção, 50 mil anos, e põe 1% de carbono recente, ela vai rejuvenescer 38 mil anos. Então, a contaminação de carbono recente, ela vai afetar de forma diferente a idade final, dependendo da idade da amostra. Por que isso? A gente volta aqui no gráfico, dá para entender, né? Porque quando eu estou aqui nessa parte do gráfico, 1% de carbono faz ele saltar de uma meia-vida para outra, né? Enquanto que eu estou aqui no começo, 1% a mais ou a menos de carbono 14 não vai fazer tanta diferença na idade. Mas se eu estou aqui no fim da curva, que você já tem muito pouco carbono, 1% é suficiente para dar um salto muito grande aqui na curva, né? Você pega 1%, você sai daqui e vem para cá. Então, você muda aí mais de 30 mil anos. Então, é um problema muito grande, você tem que garantir que esse sistema está intacto, não teve uma contaminação. Por outro lado, você acrescentar carbono morto, por exemplo, isso acontece quando o material está enterrado num solo que é muito rico em carbonato, começa a incrustar o carbonato na amostra, 1% de carbono morto acrescenta 80 anos em cada amostra, independente da idade. Porque aí o efeito dele vai ser diluir um pouquinho o carbono 14. Então, esse é um pressuposto. Como que você pode
se prevenir, de certa forma? Bom, você está aqui num depósito costeiro, perto de uma praia, com várias conchas, você quer saber a idade desses depósitos. Tem lá concha quebrada, concha já arredondada, você vai escolher as conchas que tiverem mais inteiras, a concha que tiver articulada, ou seja, com as duas metades juntas. De preferência, uma concha em posição de vida, do jeito que ela costuma ficar ali no sedimento. Então, você tem que ter muito critério para coletar a amostra. Outra coisa que você pode fazer, você pode olhar no microscópio. Por quê? É comum, se o material é antigo, há 10, 20 mil anos, que ele sofra recristalização. O que é isso? O carbonato, com o passar ali do soterramento, ele pode se recristalizar ou ele pode ser dissolvido e preenchido por um novo carbonato, ou seja, o sistema abre e fecha. Então, a maior parte desses moluscos, eles secretam uma concha que tem uma, a gente está vendo aqui na figurinha do meio, é um corte da concha, se a gente olhar no microscópio. Então a gente vê que ela tem camadas duplas. Geralmente é tudo carbonato, mas com uma estrutura cristalina um pouquinho diferente. Não sei por que o bicho tem esse capricho, mas o lado de dentro da concha é um tipo de carbonato, o lado de fora é outro. E aí, se você acha uma concha homogênea, você já nem usa para datação, porque esse sistema abriu. Então, quando você olha no microscópio, a gente tem aqui um fragmento de concha em cima, uma cor quase preta aqui e uma cor um cinza mais claro. Então, isso é uma concha que está no seu estado legal ainda, ela não recristalizou. E aqui embaixo a gente vê um esqueleto de uma concha cortada, onde eu estou apontando, e essa concha já recristalizou, então essa concha não serve. Não deve usar essa concha para datar. Porque depois que o sistema abrir e fechou, você já não sabe mais o que você está datando. Você vai mandar para o laboratório e vai voltar um número para você, que provavelmente não vai fazer sentido nenhum dentro da história que você está contando. E aí tem muita gente que se esforça para explicar esse valor, ao invés de tomar cuidado e garantir uma boa amostragem. Então, isso é uma coisa importante. Sempre que você manda uma amostra para o laboratório para datar, volta um resultado. É você que tem que saber se ele faz sentido ou não. E o primeiro passo é o cuidado com a amostragem. Então tá, segundo pressuposto, todos os organismos incorporam a mesma relação isotópica da atmosfera, ou seja, todos os organismos absorvem de forma igual o carbono 14. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, por exemplo, uma árvore absorve o carbono de forma diferente da grama. Então, você tem ciclos fotossintéticos diferentes. São as plantas do tipo C3 e C4. Lembra lá dos ciclos fotossintéticos? Então, as plantas absorvem carbono de forma diferente, porque elas formam a molécula orgânica delas de forma diferente. Então, como que a gente mede isso? Bom, aí a gente vai usar dois isótopos estáveis, o carbono 13 e o carbono 12. Então, do mesmo jeito que a gente falou na aula passada dos isótopos de oxigênio, e a gente tinha a razão isotópica, a gente pode calcular a razão isotópica, por exemplo, dessa árvore, de carbono 13 e carbono 12, e assumir que esse fracionamento, essa forma diferente como ela absorve o carbono, vai ser aplicada para o carbono 14 também. Então você pega lá uma árvore de 20 mil anos, está morta já. Você não consegue medir a razão inicial do carbono 14 por carbono 12, porque o carbono 14 já decaiu. Então o que você faz? Você mede a razão carbono 13, carbono 12, e usa esse fator para corrigir a razão inicial do carbono 14. Porque lembra, se a gente não tem a razão inicial do carbono 14 correta, a gente não consegue calcular a idade. Então, essa é uma premissa, né, que todos os organismos incorporam, mas na verdade a gente sabe que está errado e a gente já tem um jeito de corrigir isso. Por que eu estou falando isso? Porque o método tem vários detalhes que você precisa saber para interpretar os seus resultados. Né? E o método já tem aí 5 décadas, então ele foi evoluindo, a gente foi aperfeiçoando, deixando ele mais confiável. Né? E o terceiro pressuposto é que a relação isotópica, ou seja, a razão entre carbono 14 e carbono 12 da atmosfera é constante no tempo. E a gente sabe que não é. Então, como que a gente sabe disso? Bom, você pode pegar, por exemplo, conchas, isso foi feito, esse trabalho foi feito, conchas coletadas em expedições, por exemplo, do Darwin, ele foi coletando conchas, e aí, como ele coletava a concha viva e anotava a data de coleta, você sabe a idade da concha. E aí você data por carbono 14 e vê que tem uma diferença. Então, por que isso está dando diferença? Porque a razão inicial de carbono 14 para carbono 12, na época em que viveu essa concha, não é igual hoje. Então,
essa correção também é muito importante, e hoje a gente tem curvas de calibração para corrigir isso. Além de conchas, se usou também anéis de árvore. Então lembra que eu falei lá no começo da aula que isso era importante, era para isso, para esse exemplo. Por quê? Você consegue datar de forma independente, contando os anéis, e aí você consegue medir essa razão carbono 12, carbono 13 e extrapolar para a razão carbono 12, carbono 14 do passado. Então, a gente tem um método independente para calibrar o carbono 14. Então, a gente pode usar essas árvores muito antigas para fazer essa calibração. E a gente chega nesse gráfico, que no começo é um pouco difícil de entender, mas ele é uma curva de calibração. Então, a gente tem aqui a idade em anos de calendário, BP é antes do presente, a gente considera presente em 1950, que é quando o método surgiu. Essa curva é constantemente recalibrada. A gente vê aqui ó, que até mais ou menos um pouquinho mais de 10 mil anos, foi possível fazer a calibração com anéis de árvores, e mais para trás que isso com materiais marinhos, corais principalmente. Então a gente tem o que você mede lá, o carbono 14 do seu que saiu da sua amostra, e aí você vai rebater nessa curva vermelha para corrigir. Então, por exemplo, ó, você está saindo aqui da seta verde, 40 mil anos. Se você não precisasse corrigir, você viria aqui e daria 40 mil anos, né? Você vem na linha pontilhada azul. Mas como a gente tem esses fatores, que a concentração de carbono 14 muda com o tempo, a gente precisa calibrar a idade. Então você rebate aqui nessa curva vermelha, que é a curva de calibração, e lê aqui, ó. Então de 40 mil anos, essa idade passou aqui, ó, para 45 mil anos. Por quê? Porque a relação inicial do carbono 14 é diferente do que a gente tem hoje. Então você vê que quanto mais antiga a amostra, mais faz diferença você calibrar. Para uma amostra muito nova não faz tanta diferença. Então tem que tomar muita atenção para isso. Quando você pega um dado lá, sempre você tem que ver se está calibrado. Como que você sabe isso? Você está lendo um artigo. Se tiver escrito cal, BP, quer dizer que foi calibrado. Se tiver só BP, então não é idade calibrada. Trabalhos mais antigos vai estar só BP. Aí para usar aquela idade você tem que calibrar. Porque senão, imagina, de 40 para 45 mil é uma diferença muito grande, né? Então, você pode fazer interpretações erradas em função disso. Vamos ver um pouquinho mais de detalhe o porquê que isso acontece. Então, se a gente vê aqui, ó, nessa figura, a gente tem em data de calendário, tem o 0 aqui, então a gente está aqui na direita, 2000 após Cristo, a gente tem aqui 8.000 antes de Cristo, então tem 10 mil anos aqui, no eixo X, né? De 2.000 positivo até 8.000 negativo, né? Antes de Cristo. E a gente olha aqui, então, por exemplo, o 0 é a concentração do carbono 14 na atmosfera em 1950, quando foi descoberto os isótopos, né? Se a gente olha a concentração de carbono 14 na atmosfera, variou muito ao longo desse tempo. Então, quando você corrige põe aqui, ó, correção, adicionar as idades de carbono 14, você vê aqui, ó, 163 anos, 320 anos. Para amostras aí de cerca de 4 mil anos atrás, a idade muda aí 600 anos, é muito significativo, né? E por que será que essa concentração muda tanto? Bom, uma interpretação seria o aumento da intensidade dos raios solares. Por quê? Como eles defletem a radiação cósmica, eles vão, esse aumento na radiação solar vai proteger a Terra de receber essa radiação, ou seja, vai formar menos carbono 14. E como que a gente pode ter mais certeza disso, né? Bom, a gente pode fazer alguns experimentos, que eu vou falar mais para frente, uma coisa, como a gente percebe também essa variação na atmosfera, né? Então, o quarto pressuposto é que a relação isotópica do organismo, ou seja, o carbono 14 ou o carbono 12, reflete a atmosfera do seu tempo. E a gente sabe que isso, novamente, não é verdade. Por exemplo, para uma árvore pode ser, mas para um organismo que está na água, não. Por quê? Demora um tempo para o carbono da atmosfera ser absorvido pelo oceano. Então, esse efeito é chamado de efeito reservatório. O que é esse efeito reservatório? É o tempo que leva para o carbono 14 ser incorporado. Então, como leva um certo tempo, ele já vai decaindo nesse meio do caminho. Então, por exemplo, se você pegar uma concha viva aqui hoje, nesse mar, e datar, ela pode dar 100, 200, 300 anos, uma concha viva. Por quê?
Porque o carbono que ela está absorvendo, ele já veio da atmosfera e levou um tempo para ser incorporado ao oceano. Como que isso foi percebido? Isso ajuda também a entender um pouco aquele slide anterior, da concentração de carbono 14 na atmosfera. Olha só, a gente tem aqui duas curvas, a de cima é a concentração de carbono na atmosfera e na de baixo é a concentração de carbono 14 na superfície do oceano. E o ano aqui em calendário. Então, ó, 55, 60, 65, 70. O que aconteceu nessa época, aqui entre 60 e 65? Foram os testes e as bombas nucleares. Começo aqui, né, 55, começam os testes. Então, as bombas nucleares, quando elas explodem na atmosfera, elas fazem o mesmo efeito que a radiação cósmica, só que numa intensidade muito maior. Essa radiação da bomba colide com o nitrogênio e transforma ele em carbono 14. Então, teve um grande aumento aqui na quantidade de carbono 14. E levou um tempo para esse carbono 14 ser absorvido pelo oceano. Então, isso mostra para a gente que tem esse efeito reservatório. Então, o oceano está sempre um pouco atrasado em relação à atmosfera. E a gente tem que corrigir esse efeito também para ter uma datação precisa. E é uma curiosidade, por que da atmosfera decaiu tão rápido, a quantidade de carbono 14, e no oceano não chegou a ter esse pico, né? Ele estabilizou. Bom, ele estabiliza porque ele demora um pouco mais para absorver o carbono, então ele chega ali perto do seu máximo, e ele decai muito rápido na atmosfera, porque a hora que param os testes ao ar livre, né, quando eles começaram a ser feitos subterrâneos, para essa produção exagerada de carbono 14. E aí os organismos continuam absorvendo esse carbono 14 e vai voltar ali, a tendência é voltar para a produção natural, só com a radiação cósmica. Então essa curva decai porque ela vai sendo absorvida. Bom, como que a gente calcula isso? É chamado ΔR, que é a diferença da água em relação a essa média global. Então, por exemplo, em regiões mais frias esse valor é maior, porque o carbono fica mais dissolvido. Então, regiões mais profundas também. Bom, nos polos, esse ΔR, ou seja, essa diferença aí, se você pegar uma concha viva lá e datar, ela vai dar 400 anos. Então, você tem que corrigir esse valor. Hoje você tem software já que você vai colocando as informações e ele calcula a idade corrigida, mas é importante usar essa correção. Tá, e para finalizar, na prática, como que a gente mede o carbono 14? A gente tem dois métodos, a cintilação líquida e a espectrometria. Cintilação líquida é o método mais antigo, a gente tem um laboratório que faz isso aqui no Brasil, lá em Piracicaba, numa unidade da USP. Esse é o PECENDA, um precursor aí da datação do carbono 14 no Brasil. Ele está segurando na mão aqui. Bom, primeiro deixa eu começar, ele está mostrando uma linha de síntese. O que é isso? Você vai colocar a sua amostra para digerir ela. Você tem que extrair o carbono da amostra. Então, ou você queima ela para fazer CO2 e captura esse CO2, ou se ela for uma concha, um carbonato, você ataca com ácido, a reação solta o CO2 também. E aí você concentra esse CO2 num líquido, num benzeno. E aí esse benzeno você coloca dois reagentes que vão brilhar cada vez que forem atingidos por uma partícula beta. E aí você põe num equipamento, está aqui um frasquinho, que vai ler esse brilho. Então, cada vez que emite um fóton ali, o equipamento conta, e se brilha mais é porque a amostra tem mais carbono 14, está decaindo mais, está tendo mais partícula beta reagindo com esses reagentes. Se brilha menos é porque ela é mais antiga. E aí você sempre lê um padrão de uma idade conhecida para comparar. E a outra forma é por espectrometria. A gente tem aqui em cima um esquema de um acelerador de massa, que é usado hoje, né, o mais moderno, a gente consegue chegar em dados mais precisas e mais antigas. Você coloca a amostra aqui não como um líquido, você transforma ela em grafite, concentra esse carbono, grafitiza a amostra, transforma ela em grafite, faz incidir nesse equipamento, pode variar, mas nesse aqui íons de césio, que tiram os átomos de carbono desse grafite, deixam eles aqui, ó, C-, ele vai ser acelerado por um conjunto de ímãs, e aí vai ter esses ímãs em curva no final aqui do processo, que por densidade, como eu já falei na semana passada, né, vai separar, ó, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Carbono 14 tem mais massa, ele vai fazer uma curva mais aberta, carbono 12 tem menos massa, ele faz uma curva fechada. Pensa na moto e no caminhão fazendo curva juntos.
E aí você conta quantos átomos tem de carbono 14, quantos tem de carbono 12, e aí você consegue colocar naquela curva e saber a idade do material. Bom, acabou ficando um pouquinho mais extensa a aula hoje, mas é um tema que vale a pena falar bastante, porque ele é muito interessante, né? Então, nos vemos na aula para discutir, e semana que vem a gente continua com as datações. Até lá!